Essa minha relação com gostar de estar com as pessoas tem muito a ver, sim, com a minha infância. Eu tive a feliz oportunidade de morar num fundo de quintal de vó. Então era uma casa que o tempo todo estava cheia de pessoas. Sempre tinha aquele cheiro de bolo, aquele lugar de aconchego, e o lugar sempre principal da casa era a cozinha. Essa é a minha afinidade com a deusa Exia, né? Porque o fogo da cozinha estava sempre aceso. A conversa, o riso, o encantamento era natural. Então havia muito a presença de Afrodite, da graça de Afrodite, né? Da beleza, né? Havia muito aquela questão também de conversas muito profundas, né? Na infância, a gente, mesmo sendo pequena, né? Eu tinha esse lugar da boca do fogão de ficar ouvindo sobre as ervas, de ficar ouvindo sobre os sonhos das minhas tias, né, das minhas tias-avós. Então esse lugar da Perséfone, né, tinha muito essa questão de comentar dos ganhos de cada uma, das vitórias de cada uma e de cada uma coroar uma outra, né. Então a minha avó sempre foi uma mulher muito generosa, ela ostentava esse lugar, ela gostava de ver uma mulher brilhando e de fazer com que todas brilhassem. Então, e ela tinha muito esse lugar de empoderar também o meu avô, empoderar o masculino. Ela era uma mulher de casa, né? Ela não trabalhou fora depois que ela se casou. Então ela tinha esse lugar da era, né? Também, do trono, da rainha do lar, a rainha do céu. O céu dela era aquela casa. Minha avó tinha uma frase que ela falava, que ela dizia o seguinte: não convide à sua casa quem você não quer receber. Se você recebeu, trate como um rei e como uma rainha. Essa questão do acolhimento, da generosidade, da delicadeza, de você realmente abrir a sua casa e abrir o seu fogo espiritual e acolher alguém. Porque a casa da minha avó era uma casa pequena, simples, então vivia-se muitos ciclos, né? Os ciclos de cada uma. E geralmente muitas mulheres, então esse lugar de Ártemis, né? Da irmandade feminina, era muito alimentada na casa da minha avó. Tinha muito esse lugar. E também esse lugar da filosofia, né? Da estratégia, como elaborar algo, ter uma estratégia de Atena. Então todas as deusas na minha infância já eram manifestas, já caminhavam comigo, e eu fui percebendo cada um dos meus estudos olhando lá para trás, né? E de alguma forma percebendo o quanto a minha infância trouxe essa mandala. Por isso a mandala, né, astrológica da deusa, sou eu mesma, eu sou essa mandala, né? A minha história, a minha infância, as ervas que estavam ali, o bate-papo na cozinha, o acolhimento, se reflete naquele momento astrológico. E estar nesse núcleo, nesse lugar, né, nesse aconchego, não tornou tão fácil assim eu fazer uma escolha, né? Aonde entra a Hecate nisso tudo, né? A guardiã das escolhas, né? Com tantas possibilidades e tantas mulheres tão fortes na minha família, o que eu vou ser? Não foi tão simples assim. Eu não fui aquela menina que, quando eu crescer eu quero ser isso. Não, eu só sabia que eu gostava de fazer uma coisa, cuidar. Eu sabia que eu gostava de cuidar das pessoas, de acolher, de ouvir e de contar histórias. E para que, né, que eu resolvi mesmo fazer esse trabalho online? Porque ele atinge um número muito maior de mulheres no mundo, onde eu não posso chegar. E eu comecei a perceber que esse instrumento que eu uso, que me dá guiança, que surte efeito, que é real, que todos os anos, em diversas situações da minha vida, eu utilizo e amo de paixão e dá resultado, eu escrevo a respeito dos resultados, é real, é vivencial. As mulheres me procuram e vêm e retornam e contam: nossa, como a mandala astrológica da deusa deu um resultado, e vão contando história e pontuando. Eu tinha que abrir isso. Tem um tema que está muito sendo colocado hoje, as mulheres estão trabalhando muito, que é o despertar da mulher selvagem, né? O empoderamento feminino, né? E, ao meu ver, e há muitas referências que a gente tem de trabalhos acadêmicos hoje,
Se empoderar ou despertar a sua mulher selvagem é agregar luz e sombra, é você se reconhecer. E como nós trabalhamos com os arquétipos, as deusas, esses arquétipos são padrões que eles na realidade carregam imagens ancestrais que compõem o ser humano como um todo. Ele não fragmenta o ser humano, é luz e sombra. E a mulher, quando ela começa a se identificar com esses padrões, se identificar com esses arquétipos de alguma maneira, ela acaba dentro dela se conectando e se empoderando dessa força, desse manancial mesmo. Ela começa a perceber que ela pode ser vulnerável e ser forte. Ela pode errar na tentativa de acertar. As deusas trazem esse lugar, que ela ser uma mulher selvagem é simplesmente assumir que ela é uma mulher empoderada nesse caminhar, nessa jornada na Terra. O que a mandala astrológica acaba propondo para todas as mulheres? Essa integração da luz e da sombra que a mulher selvagem tanto busca, né? Ela nega. A mandala astrológica, ela faz com que a mulher, ela de alguma forma, ela agregue tudo isso e ela se reconheça dentro. O caminho da mandala faz com que ela consiga potencializar luz e sombra, agregar e equilibrar.